Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do podcast Eu Sou do Reino. Um episódio com muita alegria do podcast Eu Sou do Reino, e eu já abraço a você que nos acompanha de casa, a você que nos acompanha do seu trabalho, a você que nos faz companhia em todos os episódios, a você que está pela primeira vez nos fazendo companhia. Sejam bem-vindos, um abraço com muito carinho, que Deus abençoe você, sua casa e sua família, e que você, aprendendo, possa viver tudo isso na prática e também contar testemunho da mudança de vida, tá certo? Um abraço com carinho e lembre-se, curta o vídeo e compartilhe para que possamos alcançar famílias inteiras por toda parte. E eu quero já apresentar a você os nossos convidados, né? Os meus convidados, que também são seus, daqui a pouquinho já. Mas antes eu cumprimento com muito carinho meu videomaker, Ronan Marques Júnior, e também o Ezequiel Felipe. Um bom trabalho para vocês e obrigado pelo carinho de sempre. Aqui comigo estão os pastores da bancada, que é o pastor Cauã Soares, lá de Lagoa Santa Centro. Um abraço com muito carinho. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Suzana. Para mim é uma oportunidade grandiosa de estar aqui mais uma vez participando do podcast Eu Sou do Reino. E com a gente também está o pastor Hudson Oliveira. Pastor Hudson, do Retiro, Contagem, Minas Gerais, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Suzana, pela oportunidade de estar aqui novamente. É uma honra estar aqui participando desse podcast tão edificante que passa aí uma força para a nossa vida. E é bom, né, pastor? Porque você trazendo as suas experiências do altar, da sua igreja, o que você vive com o seu povo, de ensinar o seu povo, de conduzir o povo que Deus confiou nas suas mãos, é maravilhoso, porque você traz essa experiência e esses que nos acompanham de casa, nos acompanham do trabalho, são os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que toda quinta-feira estão conosco para aprender. É por isso que eles levam também ao curtir o vídeo, ao compartilhar, tudo isso é ensinamento que chega nas famílias por toda parte. Então, são pessoas e mais pessoas que não conhecem até então a verdade, né, a palavra, os ensinamentos, as experiências, e ao ouvir vocês trazendo aqui no podcast, também tem conhecimento e buscam no santuário, porque amanhã é sexta-feira, amanhã é um dia forte no santuário, dia de começar uma corrente, dia de colocar o problema que enfrenta nas mãos de Deus, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre sofrimento. Daqui a pouquinho você que nos acompanha vai ouvir aí os pastores falar um pouquinho o que é sofrimento na vida de uma pessoa e como se livrar do sofrimento. Aliás, saber o que é sofrimento, muita gente já sabe, né? E Deus nos deu livramento, nos deu cura, nos deu libertação, e é por isso que hoje nós temos aqui este programa que leva, né, nesse podcast, a palavra, o ensinamento a todos que nos acompanham. Mas antes, nós temos hoje também um convidado especial, porque é a primeira vez que participa conosco, e ele lá de Juiz de Fora está conosco, pastor André. Ô, pastor! Um abraço com carinho, bem-vindo, pastor André de Souza. Olá, Suzana de Paiva, muito obrigado pelo convite para estar participando desse podcast maravilhoso, onde nós hoje vamos passar muitas informações, vamos falar com as pessoas sobre as novidades que têm acontecido na nossa igreja, e quero agradecer o carinho do convite para participar do podcast hoje, juntamente com os convidados. Muito obrigado, Suzana de Paiva.
Então, pastor André, seja bem-vindo, pastor André. É uma alegria de receber pela primeira vez no podcast e a partir de hoje, sempre vou convidar o senhor mais vezes para que o senhor traga também a sua participação especial, porque quem nos acompanha vai ver que vale a pena, é importante uma palavra, uma orientação, um direcionamento para buscar de Deus a solução dos problemas. Já já vamos falar de problemas espirituais, daqui a pouquinho, mas vamos falar agora sobre o domingo passado, o que aconteceu nos santuários, à noite principalmente, que foi a noite do testemunho. O que é a noite do testemunho? É onde se reúne pessoas, famílias, para celebrar o que Deus tem feito na vida delas. Maravilhoso, é um evento, uma celebração maravilhosa. Eu, Suzana de Paiva, tive a honra de, neste domingo que passou, estar na cidade de Matozinhos, no santuário. Santuário, por sinal, maravilhoso, um santuário novo, Catedral dos Anjos de Matozinhos. E lá a gente pôde comemorar, celebrar, né, testemunhos do que Deus tem feito na vida do seu povo. E o pastor Cauã estava conosco lá, porque faz parte da regional, né? Lá em Matozinhos. Fala pra gente um pouquinho, pastor Cauã, como foi pra você estar em Matozinhos no domingo passado, viver aquele momento tão especial, falar dos testemunhos, ouvir as pessoas contar testemunhos, falar das experiências. Fala pra gente um pouquinho. Nossa, foi assim, Suzana, gloriosa a noite do testemunho que aconteceu. O povo contando os feitos de Deus por meio da fé, não em palavras, mas em ação, depositada no altar, confiança em Deus. E provando que os sacrifícios geram milagres. Verdade. Mas o que me impressionou mesmo foi a quantidade de crianças que tinha no santuário. Eu queria falar sobre isso, eu já falou. Que coisa linda, hein? Foi maravilhoso mesmo ver aquelas crianças todas no altar. Sim, nossa, foi assim maravilhoso. E foi subindo e eu não tinha visto aquele tanto de criança no templo. Aí foi subindo no altar, não parava de subir criança. E eles receberam também o Kids Book, que é o novo livro da Turminha da Madrinha, que já é um grande sucesso. Um grande sucesso, é verdade. Pode falar do Kids Book. O Kids Book é um livro de colorir, também traz o devocional de 30 dias para você que tem uma filha, um filho, sentar e ensinar e trazer para o seu filho a visão do reino dos céus, que é a visão que o Kids Book da Turminha da Madrinha traz. É assim, glorioso. Ele já era um sucesso antes do lançamento. E agora, então, está explodindo. As crianças estão muito felizes. E é o momento que o pai e a mãe têm de sentar, de conversar, de entender a mente da criança. É verdade. Como é importante a família reunida, junta, para aprender e ensinar. Porque a gente aprende muito com criança. Sim, demais. A simplicidade, o amor, né? É maravilhoso. E o Kids Book traz histórias, né, no decorrer dele, nos desenhos, a mensagem, né, como você disse, uma mensagem para um mês, né, a cada dia uma mensagem nova, não é? Sim. Então isso traz o quê? Conhecimento, e a criança já cresce no santuário conhecendo da palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais, né? Vocês que são jovens, vindos do Jaé, porque o que é um Jaé? Já é um jovem apostólico em evolução. Ou seja, é um jovem que está em formação, mas logo, logo se tornam pastores como vocês, que vieram do Jaé, que hoje são jovens e são pastores usados por Deus, homens de Deus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o Kids Book é um instrumento de Deus dentro da família, porque isso traz de volta a convivência entre o pai, a mãe e a criança. Porque tem muitos pais e mães que perderam, assim, a convivência de estar todos os dias com a criança, de dar atenção, de entender a mente da criança. Então, isso é um instrumento de Deus, assim, glorioso. É muito bom. Aqui o avô, junto com o neto, a avó. Sim. Vou mostrar também na sua câmera aí. O avô, a avó, né? O pai, a mãe, irmãos, pessoas, enfim, aqueles que estão na família, na casa, vão colorir. E aí começa aquela festa linda daquele momento, porque tudo é uma questão de observar. Ali há uma festa espiritual. Por quê? Porque há um ensinamento e há um aprendizado. Maravilhoso demais. Então, as crianças estão aí, ó,
maravilhadas com esse Kids Book, que é o trabalho novo, mais recente trabalho da Bispa Bárbara Barcelos, a madrinha das crianças. Maravilhoso, parabéns, madrinha Bárbara, por esse trabalho lindo que a senhora está realizando. Maravilhoso. Ensina pais, ensina avós, ensina pessoas que querem aprender com as crianças. É maravilhoso demais. Maravilhoso. É, muito maravilhoso. E assim a gente leva a evangelização, né? O Kids Book, a gente tem o Jornal do Reino. Jornal do Reino, O Jornal do Reino. Jornal é Então, um grande sucesso. Olha aqui, ó. Jornal do Reino é a edição do mês de agosto. O jornal, ele traz para a pessoa a visão do que acontece dentro da Igreja Reino dos Céus. Também abre os olhos da pessoa para o mundo espiritual, para o que está acontecendo no mundo. Tem muitas pessoas que ainda não entenderam o risco espiritual que ela está correndo, não estando dentro do santuário. Então, o jornal abre a mente, abre os olhos espirituais da pessoa e faz ela entender isso. Edifica a fé, com testemunhos. Nossa, aqui tem testemunhos gloriosos de pessoas que confiaram em Deus, confiaram verdade, na palavra pastor. do profeta e não só confiaram, mas obedeceram. exatamente. Elas confiaram, elas acreditaram, porque primeiro a pessoa tem um contato com o profeta, Sim, com a profetisa, não é verdade? sim. O primeiro contato é com vocês. O primeiro contato é com o pastor, é com a pastora, com o profeta, com a profetisa. E aí, o profeta, a profetisa, encaminha aquela pessoa a Deus. Que jeito? Orientando aquela pessoa, obedecendo. Deus vai operar na vida dela e ela vai contar o testemunho para a glória de Deus. É maravilhoso isso, né? Maravilhoso. E é o que aconteceu na noite de domingo passado. A noite do testemunho é isso, é contar o que a pessoa não sabia e aprendeu através do santuário, que é o primeiro ponto de ligação da pessoa na fé, né? Quando ela chega. Por falar nisso, amanhã é sexta-feira, né? É esse dia. A pessoa chega, é incluída na corrente forte, é orientada, e vocês, como homens de Deus, e quem nos acompanha aí, aprenda também, porque há muitas profetisas, pastoras também, que encaminham o povo a Deus através da orientação espiritual. E amanhã é sexta-feira. Amanhã é um dia forte em todos os santuários. O senhor vai estar em Lagoa Santa. Vou estar lá na rua João Pinheiro, 102, Lagoa Santa Centro, Santuário de Lagoa Santa Centro, nos horários de 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. O telefone para contato para você que me vê, me ouve, é o 319-8473-3108. Coisa e amanhã boa, hein? acontece o tratamento espiritual para libertação, né? É um jovem que sofre no vício, na depressão, na ansiedade. Isso tudo são problemas Olha que espirituais importante, olha que importante. afetam a vida da pessoa. E coisa boa é deixar também o telefone, o número de telefone igual o senhor deixou, porque a pessoa tem um contato com o senhor, né? Direto comigo. É, e ela Eu vai vou ser atender, orientada, ela vai isso. ser acompanhada espiritualmente. Isso faz tanta diferença, Nossa. pastor. Sim. Tanta diferença na vida de uma pessoa que está sofrendo, cheia de dor. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Sim. Sofrimento, dor, né? O senhor também, a sua experiência em testemunho, em pessoas que chegaram no santuário cheias de problema, buscando solução. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua experiência com a condução de uma vida, de uma família no santuário. É muito interessante isso que a gente está debatendo aqui, porque muitas pessoas chegam num santuário porque a mente dela e o coração dela está tomado pelo sofrimento, pela angústia. É verdade, pastor, verdade. Porque existe sofrimento físico e sofrimento espiritual. Porque tem sofrimento que está no corpo físico, uma ferida, uma dor, um sofrimento na carne. Foi mandado para a vida da pessoa, né? Na carne, né? Você olha e você vê Sim. uma ferida, um sofrimento, uma dor, né? Na carne. E tem o sofrimento espiritual, que é aquele que você não vê, que você começou até falando sobre isso logo no início, que é a depressão, que é a pessoa ficar... o jovem, né? O jovem que tem problema de depressão, de falta de apoio, às vezes se sente sozinho. A solidão para o jovem é um problema grave, né? Porque ele acha que ele não tem amigo, não tem alguém para direcionar, para conduzi-lo.
Então pode ser que esteja acontecendo isso com muitos jovens que nos acompanham nesse momento. Mas no santuário, essa situação muda porque você tem a palavra, você tem o direcionamento para essa pessoa. E isso é importante. Muitos jovens, eles chegam o quê? Que eles estão sofrendo de uma depressão que foi causada através dele, ele não ter uma orientação direta dentro de casa. De uma pessoa que não Isso consegue mesmo. orientá-la espiritualmente. E às vezes, pastor, não é porque o pai e a mãe não são bons orientadores. Às vezes não é isso. Às vezes a situação dentro de casa está pesada. Sim. Né? No mundo espiritual existe o peso espiritual dentro da casa. Sim. E é algo que precisa de alguém preparado, e por isso tem um santuário. Por Com isso certeza. tem um profeta, a profetisa de Deus ali, para que oriente o jovem e a família, para que eles consigam lidar com aquela situação. Então, quem nos acompanha agora, né, deve olhar para vocês muitos e pensarem. São pastores muito jovens, realmente. São pastores jovens de ministério, jovens de idade, mas são homens de Deus. Homens preparados, orientados, alinhados com a palavra de Deus. Então a pessoa chega, cheia de problemas, sofrendo, desesperada. Lembrando a você que nos acompanha, quando você chega ao santuário, leve escrito o que você sofre, o que tem tirado a sua paz, porque é disso que nós vamos falar nesse momento. O sofrimento na vida de uma pessoa, o espinho na vida de uma pessoa, a dor, o desespero. Se é jovem, muitos jovens estão se perdendo nos vícios. E o jovem não sofre sozinho, ele sofre e leva a família toda a sofrer. É o pai que não dorme porque o filho não chegou. Da mesma forma, a mãe desesperada não consegue descansar, não consegue dormir porque o filho não chegou. Tudo isso são sofrimentos. Existem vários tipos de sofrimento. Filhos desobedientes, filhos que não respeitam pai, não respeitam mãe, não dá alegria para os pais. Crianças que não obedecem nem em casa, nem na escola. Tudo isso é um tipo de sofrimento, é um tipo de dor. Tudo isso causa desestrutura na família. Então o sofrimento, ele precisa ser cessado. O sofrimento, ele precisa ser aniquilado, destruído. É o sofrimento que precisa ser destruído. E não você. E não a pessoa que você ama. E eu sei que tem pessoas que nos acompanham nesse momento e às vezes já não tem nem esperança mais. Porque já lutaram tanto, já ouviram tanta orientação que não resolveu. Mas você hoje ouve uma palavra de homens e mulheres de Deus que pode levar a você o ensinamento para você ter a sua vida mudada. E o que isso muda? Por que isso acontece? Porque na corrente, como os pastores aqui disseram, a corrente levanta a pessoa. Na minha vida, eu, Suzana de Paiva, na minha vida Deus operou no terceiro elo. Mas tem gente que Deus opera no primeiro. Ele chega no santuário, não é assim? Chega no santuário doente e sai curado. Chega viciado e sai liberto. No primeiro elo, no primeiro dia. Mas tem pessoas também que alcançam a cura, alcançam a libertação no final da corrente, no último elo. Mas o importante é contar o testemunho. Sim. O importante é falar do que Deus faz. O importante é mostrar os feitos de Deus. Isso que é importante. O tempo não importa, porque o sofrimento já vem na vida da pessoa. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o trabalho forte. Antes de nós encerrarmos aqui, a gente vai falar sobre o trabalho forte dos espinhos na vida de uma pessoa. Por que trabalho forte? Porque ele vai arrancar
os espinhos e vai arrancar aquilo que machuca, aquilo que fere. Se você tem no testemunho aí no jornal, pastor, um testemunho de um homem que é da sua igreja, que é um irmão de fé, que ele se chama Leci. Isso. Fala um pouquinho sobre o testemunho dele. Ele foi pro santuário através da esposa, que ele dizendo, eu fui pro santuário através da minha esposa. Naquela época eu sofria com alcoolismo, era completamente dependente do álcool e passava por muito sofrimento, assim como causava sofrimento a toda a minha família. Certo dia, ao chegar no santuário pela primeira vez, fui orientado pelo profeta de Deus a formar a corrente forte de batalha espiritual e a participar da Santa Ceia do Senhor aos domingos. Ele seguiu as orientações e no primeiro domingo que participei da Santa Ceia, fiquei completamente curado e liberto do vício do álcool, graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa, a primeira vez que ele participou da Santa Ceia. A Santa Ceia, para você que não sabe, todos os domingos é celebrada no santuário em todo o Brasil, nos santuários Reino dos Céus em todo o Brasil. A esposa dele foi, assim, uma campeã na fé, porque levou ele para o santuário. Ele entrou na corrente e o primeiro domingo que ele participou da Santa Ceia, ele ficou liberto, curado, porque o alcoolismo é uma doença. Ele ficou curado e liberto. Olha, observe que testemunho maravilhoso. Leci hoje tem a alegria de mostrar a carinha dele, o rosto dele no jornal e dizer, eu sou curado, eu sou liberto do alcoolismo pela minha fé. É maravilhoso demais isso, pastor. É maravilhoso, isso mostra pra gente a importância de obedecer, fazer obediência simples, como nós aprendemos no santuário, seguindo a orientação do profeta de Deus. Isso a gente tá falando de uma pessoa, né? Tem muitos testemunhos do jornal. Tem muitos outros aqui. Porque eu tô falando dele porque é da sua igreja, né? Contar a história, né, dele, de tristeza, de angústia. Sim. Vale a pena quando se tem o testemunho, né? Porque é importante contar o que sofria, mas contar o que aconteceu para que não sofra mais. E o senhor como um profeta, pastor André, o senhor como um profeta sabe da importância que é de uma pessoa sair de casa, dar o primeiro passo para buscar essa solução, né? Sexta-feira, Suzana de Paiva, é muito forte no santuário. Nós temos aqui no santuário a corrente na 7 da manhã, 10 da manhã, 3 horas da tarde, 7 horas da noite. E aonde a pessoa vem ao santuário buscar a solução do seu problema. Porque ela sabe que ela já andou por muitos lugares, já bateu em muitas portas. E quando ela chega no santuário Reino dos Céus, ela consegue entender a força espiritual que nós temos para ajudar a pessoa a sair do sofrimento. É importante a pessoa estar no santuário, obedecer o profeta, ouvir a orientação do profeta, porque o profeta ele está no santuário exatamente para quê? Para conduzir a pessoa a sacrificar, obedecer e através do sacrifício ela receber o milagre que ela tanto espera, o que ela tanto precisa de Deus. Então a corrente, Suzana, amanhã, sexta-feira, será muito forte em todos os nossos santuários, principalmente aqui em Juiz de Fora, no santuário sede de Juiz de Fora, que está aqui na Avenida 7 de Setembro, 599, no bairro Costa Carvalho. Então, cada pessoa que me procurar aqui amanhã, no santuário, com certeza, eu vou estar à disposição para atender e orientar ela a sair do sofrimento. A corrente de sexta-feira, ela é muito forte, Suzana de Paiva. É muito sério, né, pastor Cauã? Muito sério, né? E hoje eu mesma aprendi muito o mundo espiritual conversando com vocês, homens de Deus jovens, mas tão preparados já, né? Pela orientação do apóstolo Adelino de Carvalho, que durante 50 anos prega a libertação. Né, de batalha espiritual. É maravilhoso, né? Então são homens e mulheres preparados por ele, também pela apóstola Sol, que traz a palavra, o ensinamento. E, então é uma equipe preparada para amanhã atender no santuário. Em todo o Brasil acontece. O seu endereço, por favor, lá em Lagoa Santa. Lagoa Santa. O meu santuário fica localizado na rua João Pinheiro, 102,
na cidade de Lagoa Santa, Santuário de Lagoa Santa, centro em Minas Gerais. Eu vou estar no altar orando em seu favor no horário das 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Você que tem um espinho, que tem um sofrimento na sua carne, me procure, que eu vou orientar você, eu vou conduzir você a receber de Deus o milagre, a cura, a libertação. Pastor Hudson Oliveira, o endereço do senhor lá em Contagem, Minas Gerais? O endereço é Avenida Retiro dos Bandeirantes, 215, Contagem. O número de telefone WhatsApp é 16 991 08 2384. Coisa boa, né? Porque amanhã muitos vão chegar buscando orientação e Deus vai dar a vocês a revelação do sofrimento dessas pessoas e também a oportunidade delas se livrarem desses espinhos, desse sofrimento, né? Muito bom. Sim. Graças a Deus. Pastor André, um abraço para o senhor. Obrigada pela sua participação, pela sua contribuição no nosso podcast, pela primeira vez participando conosco. Sejam bem-vindos sempre, o senhor e os pastores também da sua equipe. Deixa aí pra gente o endereço para amanhã as pessoas terem oportunidade de estarem no santuário buscando essa orientação, esse acompanhamento espiritual feito pelo senhor e também pela sua equipe. O endereço do santuário, sede de Juiz de Fora, a Avenida 7 de Setembro, 599, Costa Carvalho, atrás da Regional Leste. Quero deixar aqui, Suzana, o meu telefone, meu contato, para que as pessoas da região de Juiz de Fora quiserem entrar em contato comigo, é o 32 99168 4993. Esse é o telefone para você falar com o profeta e receber o atendimento espiritual, a orientação espiritual. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pelo carinho. Obrigado aos pastores, aos convidados. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada pelo carinho, pastor André. E dê um abraço a cada um, pastor, profeta, profetisa da sua equipe. Glória a Deus, né? Um abraço com muito carinho. E eu quero agradecer a você, pastor Hudson, pelo carinho de estar comigo hoje, atender o convite, estar participando, trazendo a palavra e é convidado de sempre. Bom, Suzana, eu que agradeço pela oportunidade, pela honra de estar aqui novamente, podendo participar e recebendo nesse conhecimento que nós dividimos aqui um com o outro, as experiências contadas por cada um. Aprendemos um com o outro, é verdade. E levamos para essa gente maravilhosa que nos acompanha de casa ou do trabalho, né? Coisa boa, graças a Deus. Pastor Cauã, obrigada pelo carinho, pela presença, Deus te abençoe. Suzana, para mim é uma grande alegria poder mais uma vez participar do podcast Eu Sou do Reino. Eu tenho certeza que a vida de muitas pessoas através do podcast de hoje foram abençoadas. É verdade, vão ter a vida transformada. Sim, e vão contar o testemunho. Um abraço com muito carinho ao meu videomaker, Ronan Marques Júnior, também o Ezequiel Felipe, um abraço, obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho brilhante de sempre. E a você que nos acompanhou de casa, você que nos acompanhou do seu trabalho, enfim, o importante é ter você conosco sempre. Na próxima quinta-feira tem mais um episódio novo do podcast Eu Sou do Reino. A você e a sua família, o nosso abraço. Curta o vídeo, compartilhe e juntos vamos alcançar famílias inteiras por toda parte. Um abraço com carinho, até a próxima edição do podcast Eu Sou do Reino.